Boa tarde, pessoal. Tô aqui com a Patrícia, ela tá amassando o pão, né? Passou o processo da massa, né? Onde a gente teve que ativar o fermento. Agora chegou o momento de começar a fazer o pão, né? Ela tá no processo de amassar a massa, né? E depois que essa massa ela estiver amassada, que ela já não estiver mais grudando na mão, ela vai ser sovada. Aí depois ela vai ficar no processo de crescimento. E depois do processo de crescimento, novamente ela vai ser amassada, sovada novamente, né? E depois ela vai ser transformada em pão. Esse é um processo que é necessário acontecer com a massa para que ela venha se tornar em pão. E também na nossa vida não é diferente, né? O nosso processo também é assim. Muitas das vezes Deus ele nos amassa, muitas das vezes ele permite que sejamos sovados, né? Às vezes quando não estamos da forma que ele quer, né? Ou não está do jeito que ele quer, novamente ele permite a gente passar, né? Pelo processo de ser amassado, de ser sovado, até chegarmos na posição que ele quer. Com nós não é diferente. O processo de amassar, né? É o processo de quando Deus te chama para um projeto. Aí quando o pão ele está em crescimento, é o deserto, né? Momento de você crescer. A gente só cresce quando está no deserto. Aí quando Deus nos permite estar no deserto, novamente ele vai lá, tira a gente do deserto, mas se não estivermos da forma que ele quer, aí precisamos novamente ser amassados. Assim também é o processo do vaso, né? Quando Deus ele fala, né, com Jeremias para descer a casa do oleiro. O barro é a mesma coisa, passa por um processo. Depois de ser amassado o pão, né, e assim também o barro, depois dele ser amassado, ele vai para a roda, depois ele vai ser transformado em vaso. Às vezes se ficar imperfeito ou ter algum detalhe, novamente vai voltar para a mão do oleiro. E quando ele estiver pronto, ele vai para o fogo. E assim também é o pão. Quando ele estiver pronto, o processo do crescimento, o processo, né? Ele vai para o forno para ser assado. E é o que muitas das vezes acontece com a gente, né? E aqui está o processo do pão. O pão está sendo amassado, sovado e daqui a pouco vai para o crescimento. Né, Paty? Verdade. E é assim, ó. Tá vendo que conforme ela vai amassando a massa, subsequentemente ela vai colocando um pouquinho de farinha. E assim Deus faz com a gente, né? Às vezes Deus vai acrescentando uma coisa daqui, uma coisa de lá, pra gente chegar na posição que Ele quer, né? Mas é necessário a massa, o pão, passar pelo processo. É assim também a gente, né? Assim também conosco. É necessário que a gente venha passar pelo processo, né? O processo não é para morte, e sim para crescimento, como está acontecendo com essa massa. O processo aqui não é para estragar a farinha, mas sim para crescer e virar pão. Jesus disse, né? Eu sou o pão da vida. E aquele que se alimenta do pão da vida jamais terá fome. Assim como ele também disse que ele é a fonte que jorra água. E a fonte que é ele, se a gente bebe dessa água que ele dá, nunca mais a gente tem sede, né? Como eu prometi a vocês, estou mostrando como o pão ficou, né? Depois de todo o processo de sovar, amassar, crescimento. Aí passou pelo forno, pelo fogo, assou, está aqui. As nossas roscas, nossas fatias húngaras. Olha só como ficou lindas. Esse é o processo do pão. Agora vamos conversar. Vocês viram, gente, como que foi a preparação para o pão, para que a gente, né,
fizesse ali a massa para depois, né, que a massa passasse por todo o seu processo, se transformasse naqueles pão lindo que vocês viram aí no início do vídeo. Olha só o que a palavra diz aqui no Evangelho de João, no capítulo 6 e o versículo 35. Jesus diz assim: então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Amém. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Maravilha. Né? E a gente vai usar aqui a parte A desse versículo, né? Onde Jesus disse que ele é o pão da vida. Ele se declara como o pão da vida, Sim. né, pastor? E ele vai dizer que aquele que come do pão da vida nunca terá fome. Ou seja, muitas das vezes a gente tem ouvido muitas pessoas falar que encontram-se fracas, né? Que se encontram muitas das vezes mortas, né? Espiritualmente dizendo. E o que a palavra nos ensina? Que quando Jesus ele se torna o pão da vida, quando Deus, né, nos faz a promessa de dar Jesus, né, para morrer por nós, pelos nossos pecados, quando ele se torna esse pão da vida, ele disse que nunca mais teríamos fome. Aleluia. Então, por que que nos encontramos espiritualmente mortos ou fracos? Se Jesus é aquele que alimenta e não temos fome. E o bom disso tudo, pastor, é que ele se oferece, Sim. não é? Ele se oferece, os discípulos começam a fazer pergunta para ele sobre a vida messiânica dele, e os discípulos falam sobre os alimentos. Jesus fala, eu sou o pão. Sim. Ele se coloca na primeira pessoa. Irmãos, não abra mão desse oferecimento de Deus. E Deus está se oferecendo. Você não precisa comprar, você não precisa ir tão longe. Ele está aí, ele está dizendo para você, a sua fome acabou. Quando em Mateus capítulo 4, Mateus 4 fala da tentação de Jesus, a primeira coisa que Satanás, ele quis que Jesus fizesse era transformar pedra em pães. Aí Jesus responde, né? Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, de toda a palavra. Quando Jesus fala que ele é o pão, na realidade, Jesus está falando que ele é a essência do homem, né? Tudo que o ser humano precisa, às vezes, pastor, a gente não tem aquele feijão, aquele arroz, aquela carne, mas sobre aquele pão a gente se alimenta com alegria, não é verdade? É verdade. Aí Jesus está se oferecendo. E não é um pão qualquer, irmão. Estava vendo o vídeo que a pastora estava mostrando, irmão, foi um processo. Sim. Não é, pastor? Aí a gente chega na padaria, pastor, vê aqueles pães bonitos, enfeitados, e não faz ideia do processo. Mas você viu aí o vídeo anterior, viu que não foi fácil, teve que ir no mercado, gastou para trazer o alimento para cá, preparou, sovou, bateu, fez Irmão, é um processo. Jesus passou por todo esse processo, né? É verdade, pastor. E assim, o que é mais interessante nessa palavra, se você for analisar o processo, né? Primeiro você pega o fermento, né? Que é o ponto de partida de tudo, né? Primeiro você pega o fermento, aí depois você vai acrescentando os outros produtos ali naquele fermento para ativar o fermento. Ativou o fermento, ou seja, Deus fez a promessa de entregar o seu único filho. Aquele que viria para dar vida, aquele que viria para salvar, aquele que viria para libertar, aquele que viria para nos alimentar. Ou seja, ele veio para nos dar esperança de um dia, né, vivermos eternamente no céu, né, como ele disse que nos prepararia morada. Então, Jesus, né, e aí eu volto ali para o início daquele vídeo, onde a gente viu, né, que fomos acrescentando trigo, né, a massa ali, fomos acrescentando, ou seja, há momentos na nossa vida que é assim, o que Deus faz? Deus nos fez a promessa, Deus nos chamou. Aí veio o processo, né, o processo de você ser amassado, depois de você ser sovado, aí você vai para o crescimento, que é o deserto,
Aí no deserto, que é o momento da gente crescer, às vezes a gente quer recuar, quer retroceder, não é mesmo, pastor? Aí às vezes no deserto, né, não aguentamos. Foi o que o pastor acabou de dizer aqui. O pastor João acabou de dizer que no deserto Jesus estava com fome e ele foi tentado pelo inimigo, e o inimigo veio ali dizer a ele para que ele transformasse. Então Jesus ele resistiu ao diabo. Ele ficou ali na sua fé, né? Para quê? Para que ele chegasse até onde ele chegou, né? Para que ele chegasse até onde? A cruz do Calvário. Então, a gente às vezes precisa nos fortalecer na palavra do Senhor e resistir a tudo isso, a resistir o processo, resistir, né? Porque quando a massa ela é amassada, depois sovada, e quando ela vai para o deserto, quando ela vai ali para o momento do crescimento, ela novamente volta a ser amassada, a ser sovada, e aí vai ser enrolada para fazer o pão. Ou seja, às vezes, nem sempre, quando o Senhor nos tira do deserto, estamos prontos, estamos preparados. Às vezes, Ele novamente permite o processo reacontecer na nossa vida. Para quê? Para estarmos no ponto que Ele quer, né? Para sermos usados da forma que Ele também quer. Né, se você for ler a passagem um pouquinho antes, os versículos antes, né, os discípulos estavam perguntando ali para Jesus, né? É, eles estavam conversando e eles perguntando como que seria para alimentar, né? Como que Deus alimentou o povo no deserto, desceu maná do céu, o povo foi alimentado, né? E aí eles estavam perguntando, e Jesus disse que na verdade quem alimentou o povo no deserto não foi Moisés, e sim Deus, né? Exatamente. Porque Deus, ele sabe o momento de nos alimentar e ele sabe aquilo que nós necessitamos, que precisamos, né? E aí ele sabia que nós iríamos precisar de Jesus, nós ia precisar de ser alimentado pelo verdadeiro pão, né? Como Jesus disse que ele é o pão da vida. E se nós nos alimentarmos dele, se nós vivermos em Cristo, nós jamais teremos sede, né, pastor? Porque aquela manifestação de Gênesis que mostra o maná, ali já estava representando a pessoa de Jesus, não é? Sim, E é tanto que, qual foi a ordem de Moisés? Para o maná que desceu num domingo, era para o povo comer no domingo e não guardar para segunda. sim, Porque todos os todos os dias dias. Deus ia providenciar. Ou Aleluia. seja, Jesus, quando se encontrou em João capítulo 4 com a mulher lá no poço de Jacó, Jesus disse para ela: se você beber da água que eu vou te dar, vai jorrar um rio de água viva. Jesus quis dizer para ela: nunca mais você vai precisar estar aqui, porque eu vou estar te renovando. Sim. Não é isso? Mas é um processo, irmão. É um processo. Não é fácil. Jesus passou por todo o processo para nos dar a garantia do pão. E para nós entendermos que Jesus realmente passou por esse processo, nós vamos lá em Isaías, né, capítulo 53, no versículo 3 e o 4, onde que diz assim, que Jesus ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Verdade. É um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e Aleluia. sobre ele levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Ou seja, esse versículo afirma que realmente Jesus, ele passou pelo processo do pão. Ele passou, né, pelo amassamento, ele passou pelo sovamento, depois ele foi para o deserto, ali no deserto ele foi tentado, ele foi provado pelo inimigo, né, para poder sustentar, poder, Para né, no final ele poder dizer: eu sou o pão vindo do céu, não é é? verdade, Ele resume dizendo: tudo que um pão precisa passar para se tornar um pão, ele passou. ele passou. Ele passou. Né? E é uma passagem muito linda, né? É um processo muito lindo porque, né, a gente aprende muita coisa, né, com a palavra e hoje aprendemos que em tudo tem um processo e não tem como a gente passar, pular etapas.
né? É necessário passar o processo. Muitas das vezes não entendemos o porquê estamos passando por esse processo, mas é necessário. Porque se necessário. Jesus passou, quem somos nós para não passar pelo processo? Então é necessário passarmos pelo processo, porque depois que nós passamos pelo processo, né, o Senhor ele nos aprova, como eu disse no início do vídeo, né? Assim como o pão, né, depois de todo o processo, ele foi para o fogo, ele foi assado. Também isso aconteceu com o capítulo ali 18 de Jeremias, quando, né, Deus fala para que Jeremias se levantasse, se colocasse de pé, né, e fosse ver, e que ele queria falar com ele, né? O barro também sofre quase o mesmo processo, ele só não sofre o processo de fermentação, mas ele sofre o processo de ser modelado, né, e depois ir ao Levado à fogo, fornalha. né? Então é mais ou menos por aí. Amém? Deus abençoe sua Deus vida. abençoe. Tome posse. Jesus é o pão vivo descido do céu. Ó, gente, Glória a vocês me Deus. seguem lá no meu canal também, tá? Pastor João Pastor João Alves. Alves. Fica na paz. Shalom. Amém. Pai Senhor.